Bom dia, gente. Bom ter Jeff, Daiane e Hannah com a gente aqui essa manhã. Jeff está um pouco doente, estava, né? Essa semana já está melhor. Então, vamos continuar orando, né? Para que o Jeff fique bom logo de uma vez, a gente possa voltar a dar muita risada. Bem, quero começar essa manhã lendo 1 João, capítulo 1, versículo 5. 1 João, capítulo 1, versículo 5 até 10. É uma instrução do apóstolo João, lógico, da forma como nós cristãos deveríamos andar. E esse subtítulo ele coloca dizendo andar na luz, e fala um pouco a respeito do como nós cristãos deveríamos nos portar e alguns princípios que deveríamos aplicar em nossa vida. E ele começa dizendo: essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado algum, fazemos de Deus um mentiroso, e as suas palavras não estão em nós. Esse texto é bastante desafiador para cada um de nós como cristãos, mas o que me alegra é quando ele diz: se porém andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Esse é um dos grandes desafios para nós cristãos, né? Porque a comunhão é às vezes fácil com aqueles que nós amamos, com aqueles com quem nós temos intimidade maior, que nós temos afinidade. É muito fácil ter comunhão com essas pessoas, não é? Mas quando nós falamos de pessoas que são antagônicas a nós, são totalmente diferentes, que gostam de coisas diferentes, coisas que a gente já não simpatiza muito, mesmo com essas pessoas. A Bíblia diz que se nós estamos em Cristo, nós temos comunhão com essas pessoas. E o objetivo de nós estarmos aqui essa manhã é, além de entregarmos ao Senhor todo o louvor, toda a honra que Ele merece, é também de termos comunhão, um tempo de comunhão uns com os outros, de passar tempo juntos, de andarmos um pouco juntos, de passarmos a conhecer-nos melhor. Então, se nós estamos em Cristo, se afirmamos que temos comunhão com Cristo, se nós dizemos que temos comunhão com Jesus, então andamos também em comunhão uns com os outros. Agora, se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Você viu que complicado que é se afirmamos que não temos pecado, nós fazemos Deus mentiroso? Então todos nós pecamos. A diferença é que nós não vivemos no pecado. Essa é a diferença. Todo cristão peca, mas cristão não vive no pecado. Nós não estamos isentos de eventualmente pisar na bola, não é verdade? Nós pisamos na bola. Então não estamos isentos, a questão não é essa que ele está dizendo. Os cristãos sim podem, vão passar por momentos onde acontece pecado na vida, mas Deus é fiel e justo, Jesus Cristo é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Que nessa manhã nós possamos pensar na comunhão que nós podemos ter uns com os outros por causa de Jesus, que nós possamos pensar também na comunhão que nós podemos ter com Cristo por causa do grande sacrifício dele. E essa é a razão de estarmos aqui essa manhã, né? Nós temos muitos motivos para nos alegrar nesse dia. Bom tê-los aqui essa manhã também, cunhado da Geise, irmã da Geise, bom tê-los aqui. E Bernardo e Rafael, que chegaram em nosso meio quando ainda estavam na barriga da mãe, depois quando tinham alguns dias de vida e agora já estão com 8 meses. É muito bom tê-los aqui, é muito bom mesmo, Rafael e Bernardo. E eles alteram, diz a mãe deles que eles alteram. Um dia um é mais agitado, outro dia outro é mais agitado e assim por diante. Não tem um mais calmo e outro mais agitado, eles vão alternando. Mas é muito bom tê-los aqui. Bem-vindos a cada um de vocês. Vamos começar essa manhã, quero começar orando, e também as pessoas que estão ainda a caminho, vamos orar também para que Deus os traga aqui em segurança. A cada um de vocês, bem-vindo,
bem-vindo a Ser Livre, você tem liberdade em nosso meio. Então vamos louvar o Senhor, vamos adorar o Senhor, esse é o nosso objetivo de estarmos aqui essa manhã. Eu quero convidar você a colocar o seu coração no louvor e adoração do Senhor. Vamos fazer isso nesse dia. Vamos orar, eu oro aqui, você ora aí, no seu coração mesmo. Vamos convidar o Senhor a usar esse tempo para falar também ao nosso coração enquanto nós meditamos na palavra do Senhor, que Ele possa nos desafiar uma vida mais íntima com Ele, e também lembrando sempre da palavra de 1 João 1,5, que é a mensagem que nós ouvimos dele, assim como João diz, que Deus é luz e nele não há treva alguma. E nós podemos ter essa comunhão com Cristo através do sacrifício que Ele fez na cruz. Vamos orar, convidando o Senhor para tomar parte desse culto, a ajudar-nos a entrar na adoração. Vamos fazer isso nesse momento? Pai querido, obrigado por essa manhã, por esse domingo tão bonito, onde nós, cheios de alegria, podemos nos reunir mais uma vez em comunhão uns com os outros. Esse é o objetivo da igreja existir, para que nós, além de juntos, em unidade, exaltarmos e adorarmos o Teu nome, nós também podemos ter comunhão com os nossos irmãos, semelhantes, que carregam e também professam a mesma fé que nós. Te agradecemos, Deus, porque viemos de lugares tão diferentes, de culturas tão diferentes, e nós podemos estar juntos como irmãos. E as barreiras da geografia não nos afastam da unidade que podemos ter no Senhor. Então, nessa manhã eu peço que a Tua comunhão possa se fazer sentido aqui essa manhã. Que nós possamos ter comunhão com o Senhor em primeiro lugar e também uns com os outros. Que esse domingo seja um domingo especial na vida de cada um de nós, no sentido de podermos ser desafiados pelo Senhor numa vida mais íntima contigo, na confissão de pecados, no abandono de pecados, no acerto de vida. Esse é o nosso desejo, Pai, de sermos cada vez mais parecidos com o Senhor. Então, nesse dia, entregamos ao Senhor esse tempo. Pedimos que o Senhor tome lugar aqui em nosso meio, que receba tudo o que fizermos aqui, as músicas que cantarmos. Nós queremos cantar para a adoração do Teu nome. Queremos louvar o Teu nome, falar bem do Senhor uns para os outros. E também queremos adorar o Senhor por tudo que o Senhor fez e também por tudo que o Senhor é. Então, nessa manhã, nós celebramos o Teu nome, Pai. O Senhor é o homenageado dessa manhã, é o convidado especial aqui essa manhã. E eu peço, Deus, que o Senhor receba isso como uma oferta de sacrifício dos nossos corações ao Senhor. Entregamos isso a Ti, Pai. Pedimos a Tua bênção nessa manhã em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Muito bom tê-los aqui. Eu quero só reforçar um aviso. Temos os pedidos de oração. Se você tem pedidos de oração para fazer, você pode preencher ali uma folhinha ali atrás e coloca na caixinha e será orado pelo pedido que você tanto precisa ou pela intercessão que você tanto precisa. Então faça uso dessa ferramenta que é tão importante, que se chama oração. Então muitas vezes a gente dá uma fraquejada, dá uma desanimada, e precisamos de pessoas que estejam intercedendo em nosso favor, não somente em nosso favor, mas por questões nossas, né? Então faça uso, tem um formuláriozinho lá, você pode preencher e colocar na caixa. Também no próximo sábado, dia 3 de julho, nós teremos a reunião das mulheres, né? 18 horas, né? Então, 18 horas, as mulheres estarão aqui no próximo sábado, reunidos, discutindo o livro Mulher Segundo o Coração de Deus. É o terceiro encontro, né, se eu não me engano. Então, você, mulher, está convidada a fazer parte desse grupo, sábado que vem, 18 horas. Também na terça-feira, às 14h30, tem o grupo de oração aqui na igreja, onde Penha está liderando esse ministério de oração na igreja. Muitos de vocês devem ter recebido e-mail falando do Projeto Angola, que houve um pequeno milagre lá, né? Nós cantamos a música do milagre, mas parece-me que os missionários da Angola estavam passando por alguns problemas para renovação de visto. E Daniel e Márcia oraram muito, pediram oração sobre esse visto. E não só o deles foi renovado, eles já estão com o visto na mão, como também de outros casais da Jocum também. Então eles entraram na bênção aí, os outros missionários que estavam lá. Então é um motivo de agradecimento aí também pela intercessão e oração das igrejas no mundo inteiro em favor do Projeto Angola, em especial por Daniel e Márcia, que estão lá já há algum tempo. Então vamos continuar orando por esse projeto. E Gilson e Juliana, se vocês querem mais informações sobre esse projeto, vocês podem falar com eles, né, sobre esse projeto. Esses são os nossos avisos.
Se você veio preparado agora com o seu dízimo e sua oferta, você pode aproveitar esse momento e fazer isso agora. Você que nos visita, você está desobrigado de fazer isso, você não tem obrigação nenhuma de contribuir, a não ser que você queira. Nós contribuímos voluntariamente, sem se sentir pressionado sobre isso. Então vamos usar esse momento, fazer isso agora, com alegria. Chamar o Gilson aqui também para o nosso momento missionário. Muito bom. Bom dia. Falar sobre uma missão da qual eu recebi um e-mail essa semana. Não sei se vocês conseguem ver a letra A ali em cima. Isso, aí é Guiné. Tem uma missão a fim de proclamar. Só aponte o Rio de Janeiro, onde que está o Rio de Janeiro. Isso, então é bem na pontinha da África, só para vocês terem uma localização de onde é essa missão. A missão a fim de proclamar, na verdade, a sede deles é aqui no Brasil. Pode passar a próxima foto. Então, o líder dessa missão é esse senhor, o pastor Siegfried Zils, que eu já falei aqui sobre ele uma vez. Siegfried Zils não parece, mas ele tem 80 e poucos anos. E ele está com o rei Adriano, que é rei da aldeia onde a missão está instalada. É esse de camisa vermelha. Então, eles atuam lá em Guiné, numa localidade chamada Iemberém. E essa semana ele pediu, o pastor Siegfried, a gente chama ele de pastor Zig, o pastor Zig pediu oração porque eles estão vivendo um momento de grande perseguição lá. A maioria da população lá é muçulmana. E eles, nessa localidade onde eles atuam, havia uma instalação de hospital, uma ONG norte-americana, se não me engano, tinha construído um hospital, mas com o tempo foi faltando manutenção e etc., com a aprovação do Ministério da Saúde de Guiné, uma missionária está atuando, ela é enfermeira, mas está atuando nesse hospital, com essa permissão. Só que com o passar do tempo, e não era responsabilidade mesmo eles não tinham recursos da missão a fim de proclamar, de reformar o hospital. E aí, com o tempo, as coisas foram caindo, foram se desgastando, e eles tiveram que abandonar o hospital. E a comunidade lá ficou, em vez de se mobilizar, ficou muito revoltada com isso, né? E eles começaram a descontar em cima dos missionários e dos cristãos que estão lá. Eles têm formado, a missão a fim de proclamar tem formado cristãos e dado alguma instrução. Então já tem borracheiros, já tem eletricistas, já tem marceneiros, e eles estão sendo muito perseguidos lá. O pessoal tem até perseguição, até agressão física tem ocorrido lá. E eles falam, vou ler aqui no meu celular, falam de alguns casos bem difíceis aqui. Jorge e Vera são os líderes da missão, a fim de proclamar lá. Ele fala assim: tem sido um desafio enorme para Jorge e Vera verem seus filhos africanos, os discípulos lá, serem presos, amarrados com cordas de nylon fina a ponto de penetrar na pele, maltratados até com agressões físicas, e continuar ensinando perdão e compaixão. São aulas práticas com lágrimas e clamor.
Para nós até fica mais fácil ensinar sobre perdão, mas para eles tem sido difícil. Sabemos que é uma guerra espiritual, mas temos recursos da justiça naquele país, que tem dado apoio através do advogado cristão na capital Bissau. Apesar das dificuldades, da distância e custos de honorários, não podemos deixar de fazer a nossa parte. Ao falar com um dos moços agredido, sua resposta foi: fica tranquila, eu sei que meu Jesus vive. É um enorme consolo. Você se dispõe a nos ajudar em oração e sustento? E ele fala, essa semana ele mandou um e-mail dizendo assim, eles têm sofrido na carne mesmo, porque 2 de seus discípulos foram presos e barbaramente torturados, Sumaila e Bidezan, o nome deles. Então, para nós é realmente muito fácil. Deus não nos escolheu, em sua eterna sabedoria, em sua eterna bondade, Ele não nos escolheu para passar por essas dificuldades. Mas nós temos irmãos em Cristo que passam por dificuldades, que pagam um alto preço por viver o Evangelho. A salvação para nós é de graça, para eles também. Viver o Evangelho para nós é fácil, para eles é muito mais difícil. Então o que nós podemos fazer é clamar a Deus para que a justiça dele seja feita, para que esses irmãos nossos, a Bíblia nos diz, quando um sofre, quando um membro sofre, todo o corpo sofre. A gente não pode ficar alheio ao sofrimento desses irmãos. Então, eu gostaria de levantar um clamor e perguntar se alguém deseja vir aqui na frente e clamar por esses irmãos que têm sofrido tanto, pagam um alto preço pelo seu Evangelho. Quem deseja orar por esses irmãos? Não, ninguém deseja. O David... Senhor meu Pai, em nome de Jesus, nós levantamos um clamor a Ti, Senhor, que o Senhor se interceda em favor desse pessoal que se predispôs aí para esses campos missionários, onde tem perseguição física, perseguição violenta, Senhor. Pedimos que o Senhor esteja com eles, consolando, dando a eles ânimo, Senhor, a continuar a pregar a Tua palavra, Teu Evangelho, Senhor, que mais Lázaros podem ser ressuscitados, Senhor, que essa pedra seja removida para os Lázaros que só através deles podem ouvir a Tua voz, Senhor. Pedimos que o Senhor esteja com esses missionários, fortalecendo, Senhor, e que também eles sejam fortemente usados para que o Seu Evangelho seja espalhado por esses lugares, e muito mais pessoas sejam convertidas a Teu reino, Senhor, a conhecer o reino dos céus. Enquanto há tempo, pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Quem estiver de acordo, diga amém. Obrigado. Muito bom. Vamos chamar as crianças aqui agora. O Márcio está com as crianças hoje. Tem uma ajudante que é Pieira, né? Cadê a Pieira? A Pieira não está aqui? Ah, está aí a Pieira. Então, o Márcio vai estar com a missão hoje de liderar essa criançada aí, né? Olha, só veio uma menina hoje, né? Com exceção também da professora Pieira aqui, mas olha, só uma menina para representar a classe feminina aí, né? Ah! Tem a Débora. A Débora está melhor hoje, teve febre semana passada, não pôde vir, né? Graças a Deus ficou bem agora, né, Dedé? Está nova em folha. Vamos orar por essas crianças, então. É bastante, hein, Márcio? Vamos orar, então. Pai de amor, obrigado por esses meninos e meninas que nós temos em nosso meio. Te agradecemos pela disponibilidade do Márcio e da Pieira de liderar esse grupo, de conduzir esse grupo também no ensino e no aprendizado.
Te agradeço, Senhor, por cada um deles e peço que o Senhor nos abençoe nessa manhã, que tua mão esteja com eles e que eles possam tirar bom proveito desse momento juntos. Oramos assim em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe vocês. Ok. Gente, chegamos em mais uma parte da nossa viagem no Antigo Testamento e eu estou realmente gostando desse personagem, porque tem coisas que você lê várias vezes a mesma coisa e quando você lê aquela mesma história que você já leu tantas vezes, de repente sai alguma coisa que você diz, puxa, eu nunca li isso. A impressão que dá é que você nunca leu, porque você vê com outra perspectiva, né? E essa manhã nós queremos continuar, dar sequência na ideia da vida de Elias, né? Um homem assim como eu e você, sujeito às mesmas paixões, diz Tiago, né? Tiago diz, sujeito às mesmas paixões que eu e você, igualzinho, né? Talvez ele era um pouco orgulhoso, assim como eu e você. Talvez ele era um pouco ciumento, assim como eu e você. Ou talvez, eu não sei o que ele era, mas a Bíblia diz que ele era assim como eu e você. Então ele tinha falhas, mas ele fez coisas para o Senhor. E assim nós podemos também. Nessa manhã nós chegamos em 1 Reis 19, do versículo 1, 18. E a gente vai falar sobre um depressivo em fuga. E esse homem então se torna depressivo e foge. E essa é uma parte da história assim que chamou bastante a minha atenção. Só que antes de entrarmos especificamente na história, vamos fazer uma pequena recapitulação. A história que antecede esse momento termina com Acabe voltando para Jezreel, você lembra disso, para levar uma má notícia para Jezabel. Os profetas dela haviam sido mortos. E Elias, tão fortalecido pelo Senhor, faz aquela maratona, né? Ele corre 8 quilômetros na frente do carro de Acabe. Isso é para pôr inveja a qualquer maratonista desse mundo, né? Ele correu na frente do carro de Acabe. Então imagina, ele passou um dia inteiro num desgaste emocional, físico e espiritual sem tamanho. E no final do dia, quando começou a chover, ele corre na frente. Então ele chega na frente de Acabe aí. E aqui Acabe então conta a história para Jezabel e tudo o que tinha acontecido no monte. Elias não apenas foi capaz de fazer chover fogo do céu, mas também fez chover literalmente, né? Elias através da oração, lógico, né? E não somente isso, mas correu na frente da carruagem de Acabe. Que coisa, né? Só que esse é um triste relato de um rei, da vida de um rei, né? Porque depois de tudo que esse rei tinha testemunhado, ele tinha visto grandes ações, né? Através da vida de Elias, Deus agindo, e o rei, ao invés de se arrepender, ele não faz, ele volta e leva as más notícias para a esposa dele, né? E Jezabel não apenas ficou impressionada com todo esse relato, ela ficou tomada de raiva, ela ficou para morrer. E aí, no capítulo 19, a gente lê um pequeno texto aqui, pode pôr esse pequeno texto, onde ela diz o seguinte: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nessa hora, eu não fizer com sua vida o que você fez com a deles. E na verdade, sabe o que ela está dizendo aqui? Ela está dizendo assim, marque no seu relógio aí, meu velho. Marca aí no seu relógio. Porque a essa hora amanhã, você será um homem morto. Imagina isso, né? Que beleza, né? Uma pessoa ouvir um negócio desse. Você já foi ameaçado em sua vida? Alguém já ameaçou a sua vida? Pois eu já fui. Na época em que eu estava na faculdade ainda, eu trabalhava numa escola. E eu fui acusado de agredir uma criança na escola. Mas, na verdade, esse homem tinha uma dívida de 16 mil na escola. E ele queria arranjar um pretexto para poder processar a escola. Ele queria que eu o agredisse, porque ele veio me xingando e ele ameaçou de me matar. Então, por mais que eu soubesse que aquilo é uma ameaça que dificilmente a pessoa cumpre, porque o cara está tomado de raiva e tudo mais, mas mesmo assim, de você saber que tem alguém que deseja que você morra, não é um sentimento muito gostoso de você ter, sabe? Então essa história de Elias, eu começo a imaginar o que ele reagiu, a reação dele quando ela diz que gostaria de matá-lo. A mensagem de Jezabel teve um efeito profundo na vida de Elias aqui. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida, diz o texto. E em Berseba de Judá, ele então deixou o servo dele, aquele mesmo servo que ele mandou subir na montanha várias vezes, ele deixou ele então lá naquela cidade e fugiu. Elias estava convencido de que Jezabel queria matá-lo mesmo, não era uma ameaça apenas,
mas queria realmente matá-lo. Ele então começa a correr até entre sul e oeste, até parar nos limites da terra prometida. Ele sai da terra prometida e vai para o Monte Horebe, que na verdade aqui é um outro nome para o Monte Sinai. O que isso significa? Gente, Moisés, quando sai do Egito, ele chega nesse monte e recebe as leis. E Deus promete uma terra prometida, onde Elias está agora. Só que o que Elias faz? O caminho inverso, ele volta. Ele sai da terra prometida e volta para a montanha, onde a lei havia sido dada para o povo. Essa é uma coisa que só para título de informação. Mas apesar de nós sermos surpreendidos aqui com a reação de Elias, na sua depressão subsequente, porque é uma coisa que a gente percebe que depois de ter feito tantas coisas grandes para Deus, visto Deus dar seca por 3 anos e meio sobre a terra, aí depois cai fogo do céu, aí depois chove, Elias vê tudo isso, depois de tudo isso, o que ele faz? Foge. Depressivo. Mas mesmo que isso nos surpreenda, talvez nós não deveríamos nos surpreender tanto assim. Por quê? Todos nós entendemos que a depressão é um grande problema. E ele foi dito ou considerado o mal do século XX. A depressão foi considerado um dos males do século XX, que na verdade é uma doença que se caracteriza por sendo afetar o nosso estado de humor com tendências à tristeza. Mas um dos dados mais interessantes que eu achei foi que dados recentes revelam que 121 milhões de pessoas sofrem desse mal no mundo, os que eles têm constados, né? Então ainda não é tanto, mas no Brasil 18% das pessoas sofrem de depressão. 18%. Você consegue imaginar, nós temos 190 milhões de brasileiros. 18%. Sabe o que é 190 milhões? Quem é bom de conta? Quase 40 milhões de pessoas, né? No Brasil. Quase 40 milhões de brasileiros sofrem de depressão. Sendo que a proporção é de 2 mulheres para cada homem. Então, a proporção entre mulheres é maior. E esse número faz com que 70% do consumo de drogas antidepressivas no Brasil sejam consumidos pelas mulheres. 70% das drogas antidepressivas são voltadas para a mulher. Alguns estudiosos afirmam que, na verdade, existe essa proporção entre 2 mulheres para cada homem, porque os homens não vão para o médico. Eles não reconhecem que precisam de ajuda. Então, alguns especialistas acham que esse é o problema. Mas os pesquisadores são unânimes ao dizerem que a depressão parece que está espalhada por todos os setores da sociedade. Ninguém está isento. Não é uma questão de idade, de QI, de classe social, de nada. Todos estão sujeitos a esse tipo de coisa. Agora, uma coisa que eu nunca havia pensado, baseado nesse texto que vamos ler, é que a fuga de Elias não se trata apenas de um fracasso pessoal de depressão. Mas trata-se também de que a esperança real para o reavivamento espiritual em Israel fugiu junto com Elias. Porque Elias era o representante dessa renovação espiritual para Israel. E ele foge. Se esse homem que enfrentava Jezabel, que enfrentou Jezabel, orando para que não chovesse, depois choveu, caiu fogo do céu, não foi capaz de enfrentá-la até o final, quem em Israel seria capaz? E por que Elias deixou o seu servo em Berseba e fugiu? Por que Elias fugiu? Por quê? Algumas coisas que a gente pode analisar com a fuga de Elias é que Elias não estava pensando racionalmente. Talvez não, talvez eu tirei essa conclusão da minha cabeça, mas eu creio que ele não pensou racionalmente e fugiu. A segunda coisa, talvez Elias tenha fugido porque separou-se daqueles que poderiam fortalecê-lo. Quantas vezes ele disse assim: Deus, só eu fiquei, nenhum mais profeta ficou em Israel. E Deus tem que mostrar para ele que não havia só um, mas havia mais outros. E é interessante como a natureza humana funciona. Você já percebeu como a nossa natureza funciona? Quando ficamos desanimados, uma das primeiras coisas que a gente faz é a tendência de nos afastar do convívio de pessoas. É de nos esconder. Não é? Quando nós desanimamos, a primeira coisa, não estou afim, vou ficar em casa, vou ver um filme, aí começa a se afastar, e você vai ficando sozinho, e deseja ficar sozinho, passa a ficar mais tempo recluso, e nós tendemos a fugir de nós mesmos. E o que muitas vezes é a pior coisa que a gente faz, né? Também, em terceiro lugar ali, Elias provavelmente sentiu-se vulnerável.
depois de uma grande vitória espiritual. E Deus usa Elias como prova nesse ponto e conclui que, em algumas medidas, depressão e desânimo, depois de uma grande vitória, fazem parte da disciplina de Deus. Pode parecer assustador, não é? Mas parece que Deus usa em alguns momentos um negócio para dar uma equilibrada na nossa vida, porque a gente não fique se achando o bam, o último biscoito do pacote, né? Parece-me que Deus usa esse tipo de coisa para chamar você de volta à verdadeiro posicionamento, dizer, cara, isso foi Deus que fez, não fui eu. Talvez também Elias fugiu porque está exausto fisicamente e emocionalmente. A gente percebe isso durante todo esse processo. Talvez Elias se perdeu também na autopiedade, pode passar a sentir, talvez se perdeu nessa autopiedade. O pedido de Elias aqui, no verso 4, diz assim: entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Faz sentido? Nós não acabamos de ler antes que Elias fugiu com medo de ser morto, agora ele vai para o deserto e pede para morrer? É uma coisa, ele começa a ter uma autopiedade aqui, e o pedido de Elias parece para Deus é que ele tirasse a vida dele, mas não faz muito sentido. Poxa, aí você foge para sobreviver, agora você chega e quer morrer. Pô, decide o que você quer, basicamente, né? Agora, o Philip Keller, ele escreve um negócio, ele diz, a maioria de nós tem os dias de deserto. E esse dia de deserto é de desespero. Há momentos em que nós esquecemos da fidelidade de nosso Senhor. Deus parece se tornar distante de nossas lutas. A vida parece uma erosão cruel e impiedosa em nossas resistências, né? Vai minando a nossa resistência e a nossa força de lutar. Parece haver muito mais dor do que prazer no padrão de nossos dias. Esquecemos da fidelidade constante de Deus por nós no passado, né? E nos concentramos apenas na futilidade e frustração do nosso presente. Não conseguimos enxergar nenhuma perspectiva ou esperança para o futuro. É isso que a depressão e o desânimo faz na gente. A gente esquece do que Deus já fez na nossa vida. A gente olha só para a nossa futilidade e frustração do presente. A autopiedade é um inimigo do crescimento cristão. Ter dó de você mesmo é um inimigo para que você cresça espiritualmente. Ai, coitado de mim. Eu falei isso domingo passado sobre aquelas hienas. Ó céus, ó vida, ó ano, ó azar. Lembram disso, daquele desenho? Qual que era o desenho mesmo? Como? Acho que é uma coisa assim, eram aquelas hienas, né? Que ficavam se lamentando. Isso é da nossa época, né? O pessoal hoje é outra coisa. Nós somos da época do Thundercats, da época desse ó dia, ano, que azar, manda-chuva e assim por diante. Mas hoje são outros desenhos. Mas aquela figura é impressionante, porque ele só se lamentava, era uma autopiedade. Ó céus, ó vida, ó ano, ó azar, o tempo todo. E parece-me que nós temos pessoas assim em todas as esferas da sociedade, que só reclamam o tempo todo. Você conhece gente assim, que você não consegue passar 5 minutos perto dele, porque ele é tão negativo, fala só coisa assim... Pô, mas olha o trânsito, olha a fila de banco, olha a fila de supermercado, olha isso, cara, o tempo todo. Diz, poxa, mas será que não tem nada de bom? Aí vai na praia e o sol está muito quente. Aí vai na praia e não tem sol, não tem sol. Aí vai na praia e o mar está muito frio. É uma coisa incrível, né? Não consegue tirar prazer da coisa, né? A minha mulher é extremamente positiva também, né? Mas esses dias nós fizemos uma limpeza aqui na frente, colocamos todas as coisas e eu não havia dado o tempo que ela tanto queria. Ela precisa de um tempo a mais, tipo 12 horas, assim, para ouvi-la, né? Tô brincando, não precisa tanto mais. Mas as mulheres precisam mais tempo de você ficar ouvindo. E nós ficamos fazendo tudo aqui, aquela limpeza, guardando tudo, o dia acabou e finalmente a gente foi, não fizemos nada de especial, assim, só nós dois. E aí ela me cobrou isso, disse, puxa, mas eu falei, mas eu passei o dia inteiro com você, trabalhamos juntos o dia inteiro. Ela disse, mas para mim não serve, tem que ser aquele olhar no olho, de saber que você está só assim, ok. Mas eu acho que nós podemos tirar proveito daquele momento também, né? De limpar coisas juntos, de guardar coisas juntos e de fazer tirar um momento importante daquele. Mas eu entendo que pessoas precisam de momentos especiais. Ela não reclama assim, mas pessoas reclamam o tempo todo. E é uma autopiedade quando nós nos encontramos espiritualmente abatidos e a pessoa fala, você não dá mais para mim. O tempo todo reclamando, Deus se esqueceu de mim, não me abençoa mais, não faz nada por mim. Uma autopiedade
piedade que impede o nosso crescimento espiritual. Enquanto nós sentimos pena de nós mesmos, nós não iremos melhorar. Nós não iremos crescer. Enquanto culparmos os outros pela nossa situação em que nós nos encontramos, nós não vamos crescer espiritualmente. Eu estou assim por causa de fulano, olha só. Sabe que olha para a vida do outro e sempre o outro é o culpado, sempre ele é o coitadinho. Se nós tivermos esse tipo de sentimento, nós não vamos crescer espiritualmente. Nós não iremos. Enquanto tentamos jogar a culpa sobre os outros, também não cresceremos. Enquanto pensarmos, só eu fiquei, Senhor, nós também não iremos crescer. Assim como Elias fez. Deus, só eu que fiquei. Os outros todos te abandonaram. Só eu fiquei. Não é verdade. Você não é o único. Você não é o único que sofre. Você não é o único que enfrenta desemprego. Você não é o único que enfrenta doença. Você não é o único que luta espiritualmente por uma coisa, por uma causa. Você não é o único. Tem que parar de sentir pena de você mesmo, parar de achar que você é o mais oprimido por Deus, o mais oprimido pela vida, pelos outros. Você não é o único, você é mais um. Se quisermos crescer, precisamos mudar o nosso pensamento. E eu quero, essa manhã, junto com você, pensar como Deus lida com a depressão na vida de Elias. Como é que Deus faz isso? Em primeiro lugar, Deus dá a Elias um tempo de descanso. Vamos ler o texto. O texto do versículo 5, 8 de 1 Reis 19. Se você não trouxe sua Bíblia, eu acho que eu coloquei. Coloquei. Então nós podemos ler ali. Mas se você tem sua Bíblia, é muito importante que você abra, faça anotações para que você possa ter quando você precisa. 1 Reis, capítulo 19, versículo 5 a 8 diz assim: deitou-se debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou-lhe e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ok, o princípio aqui é o seguinte: primeira coisa que Deus faz, Deus dá a Elias um tempo de descanso e refrigério. E o princípio é muito simples, não vou gastar muito tempo falando sobre ele. Está cansado? Vai dormir. Esse é o princípio. Está com fome? Vai comer. Está estressado? Arranja alguma coisa que desestressa você. Esse é o princípio simples. E não precisa vir um doutor aqui explicar as implicações que o estresse tem em nossa vida. Deus já trata com Elias dessa forma. Elias está exausto emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. O que Deus faz? Leva ele e dá comida, dá uma bebida para ele, faz com que ele descanse. Deus provê as necessidades mais urgentes da vida dele nesse momento. Ele nem trata com a depressão dele ainda. Ele trata do físico dele. Está cansado? Vai dormir. E aí? Está reclamando que o trânsito está difícil? Quanto tempo tem passado para dormir? Procura um tempo para dar uma relaxada. Você precisa. Você precisa. Está cansado espiritualmente? Dá um tempo. Sabe? Dá uma descansada aí. Elias tinha gasto uma grande quantidade de energia lutando por Deus. Você viu? Orando, torcendo, indo 7 vezes, mandando o garoto lá para ver se vai chover ou não. Imagina o desgaste que isso produz numa pessoa. Agora ele está fisicamente e emocionalmente exausto. E o que Deus fez foi prover suas necessidades físicas. Ele forneceu comida e o descanso necessário que Elias precisava. Deus trata, ou você acha que Deus está ocupado demais para prestar atenção nas nossas necessidades físicas e espirituais? Ou você acha que o nosso cansaço é pouco espiritual para ser levado diante do Senhor? Dizer: Deus, eu estou cansado. Eu comecei no ministério em 1999, isso faz agora 12 anos. E nesses 12 anos, eu acho que temos alguém com muito mais tempo de ministério, mas com 12 anos de ministério eu já pensei em parar pelo menos umas 50 vezes. Estou brincando. Porque o ministério ele exaure você, ele tira a tua energia. Basicamente, você deixa de ter a sua vida própria.
Você quase não tem a sua vida própria. E quando você tem família junto com você, a família sofre junto, não é? Mas eu já pensei várias vezes, olha, será que vale a pena? Se eu tivesse um trabalho secular, trabalhar das 7 às 6 da tarde, voltar para casa e não ter mais nada para fazer, sabe, botar a cabeça no travesseiro e dormir quando eu quisesse, seria ótimo. Poder ter meu final de semana, ir à praia, poder ter domingo livre, poder ir à praia se eu quisesse também, sabe? Quantas vezes eu já pensei em parar, porque a pressão era grande, e aí você precisa ir a Deus e dizer, Deus, olha só, eu reconheço que o Senhor me chamou um dia, e eu disse sim, existe um preço a ser pago, estou disposto a pagar, mas estou cansado. E Deus vem e provê a tua necessidade. Deus provê, e não foi uma nem duas vezes. Eu posso contar aqui para vocês, passar a manhã inteira a contar as experiências onde Deus me levou a um descanso assim. Onde suas energias são, então, fortalecidas de novo. Então, princípio simples aqui. Elias precisava de descanso, Deus concedeu. Está cansado aí? Vai descansar. Precisa de criar uma estrutura para que você descanse? Lute para construir essa estrutura para você descansar. Mas viver estressado não dá. Viver reclamando o tempo todo não dá. Né? Precisa dar uma renovada aí. Não é assim que a mulherada fala? Tem que dar um up no visual, não é? Dá um up aí no visual espiritual também na sua vida, né? Precisa isso aí fazer. Eu comecei a fazer hidroginástica. Todo mundo achou, cara, isso é coisa para, né? Me falaram isso. Isso não é para homem sério. Aí eu levei a sério. Deixei de fazer hidro, fui nadar. Então agora estou nadando. Isso é coisa para homem sério. Não entendi essa coisa, né? Porque você vai lá, hidra, poxa, é pesado às vezes, né? Mas e faz me sentir bem. Sabe, você precisa fazer alguma coisa, né? A gente acaba muito tempo dentro do escritório e acaba não movimentando o corpo. Então, primeiro princípio, guarda isso para a sua vida. Primeiro princípio, está cansado, vai descansar. Está com fome, vai comer. Cuide das suas necessidades básicas, físicas, precisa cuidar. Para parar de estresse. Segunda coisa, Deus confronta Elias com a verdade. E aqui, gente, nós vamos ler até o versículo 18, eu não tenho projetado lá, versículo 9 até 18. O Senhor aparece a Elias aqui. Elias entra numa caverna e passa a noite. E a palavra do Senhor veio a ele, dizendo, o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu, tenho sido muito zeloso, Senhor, pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também não estão procurando me matar. Está vendo aqui, ó céus, ó vida, ó nós, esse é o homem aqui, igual eu e você, diz Tiago, igualzinho. Versículo 11. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes, e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os seus profetas à espada. Eu sou o único que, céus, vida, ano, azar, de novo. Ele já tinha falado isso. O Senhor lhe disse, volte pelo caminho de onde você veio. Olha só que bacana. E você acha que Deus disse, Eliazinho, vem cá, volta aqui assim, pelo caminho. Ele disse, volta já para o caminho que você veio. Volta agora. E vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Hazael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000, olha só o que Deus diz para ele, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Deus disse, Elias, o que você está dizendo é balela, você não é o único.
Além de você, tem mais 7.000. Mas agora vamos ver, ao chegar na montanha, Elias passa então a residir numa caverna. Não sei se é a mesma caverna que de repente Moisés foi encoberto pela mão de Deus, porque foi na mesma montanha que Deus passou para Moisés e cobriu o rosto dele. Não sei, de repente foi na mesma caverna, mas agora Deus começa a lidar com a sua necessidade de 3 formas. A primeira coisa, já passou os 3. Ele precisava enfrentar seus medos. Elias precisava enfrentar os seus medos. No versículo 9, Deus faz uma pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? Não é o que o Senhor não sabia o que Elias estava fazendo ali. Essa questão não era para benefício de Deus, era para benefício de Elias. Obviamente, Elias está num isolamento autoimposto, né? E ensimesmado. Existe essa palavra? Ensimesmado? Como é? Ensimesmado. Ensimesmado. Cara, que difícil esse português. Ensimesmado. E também cheio de autopiedade, né? E Elias no versículo 10 então repete aquela ladainha toda. Mas uma coisa, Elias ele erra o ponto, né? Deus fez uma pergunta no tempo presente: o que você está fazendo aqui? Como é que Elias responde? Tudo no passado. Eles mataram, eles feriram, eles quebraram. Elias responde com uma pergunta, a pergunta que Deus faz no presente: o que você faz aqui? E Elias responde tudo no passado. Se alguém fizesse uma pergunta, esses dias o Matias fez uma coisa dessa: pai, alguém pode me ajudar? Eu falei: alguém é muito geral, porque só tem eu e sua mãe aqui, né? Alguém pode me ajudar? Quem você quer que te ajude, o pai ou a mãe? É muito geral. Você faz pergunta específica e recebe uma resposta geral? Não faz muito sentido, né? E Deus faz uma pergunta específica: Elias, o que você está fazendo aqui? Elias deveria ter dito: eu fiquei com medo de morrer, fugi. Mas ele não diz. Ele diz: estão procurando me matar. Só isso que ele diz. E ainda só no passado. Tudo que Elias disse estava no passado. Elias tinha um passado enorme. Enorme. Mas a questão é: o que você está fazendo agora? O teu passado talvez seja enorme. De grandes realizações por Deus, de grandes experiências com Deus. Mas o que você está fazendo agora? Onde está a sua vida agora? Não é para você falar do passado. Passado eu sofri, passado eu fiz, passado eu realizei. Mas e agora? O que você está fazendo? Talvez essa pergunta de Deus para Elias nesse texto devesse ser feita para nós nessa manhã, agora, nesse momento. O que você está fazendo agora com tua vida? Onde você está agora? Você já fez essa pergunta, já tentou responder? Talvez façamos a mesma coisa que Elias, respondamos de forma geral. Olha só, sabe o que é agora? Não rola, porque puxa vida, né? É basicamente o que a gente faz antes de casar. A gente não quer casar logo porque a gente quer construir uma casa, um apartamento. Aí depois você constrói apartamento. Aí você diz: puxa vida, agora né? Você fica sempre um quê? Com Deus, às vezes a gente faz a mesma coisa. Agora é o que importa. Um grande passado não será suficiente para o presente. Sabe, um grande passado não é suficiente para o presente. Não podemos viver a nossa fé no passado. Gente, deixa eu dizer aqui para você: não estou dizendo que a tua vida não tem mais valor com aquilo que passou. Absolutamente nada. Mas eu vou dizer para você, da mesma coisa como o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios: o Antigo Testamento é um sinal para nós. A nossa vida passada, a fé que nós tivemos, grandes realizações na vida por causa de Deus, grandes demonstrações de poder de Deus na nossa vida, nos servem de fortalecimento para hoje, para saber que Deus está presente, mesmo que pareça distante. Deus está lá. Agora, não podemos viver uma fé do passado. A nossa fé no passado, a fé do passado é inoperante no hoje. Ela precisa ser fortalecida. Você lembra quando você entregou a vida a Cristo? Você era como um bebê. As pessoas tinham que te explicar o beabá do Evangelho, não é verdade? E aí você vai crescendo, até chegar no momento em que aquilo você diz: puxa vida, né? Eu não sabia aquilo. Era uma coisa tão simples, mas eu não sabia. Mesma coisa que uma criança, quando ela não nasce caminhando. Só que quando ela tem depois 3, 4 anos, quando você vê ela correndo que nem um foguete, você diz: parece uma outra coisa do que quando eu te segurava na minha mão. Mas aprendeu.
Agora uma pessoa com 17, 20 anos que tropeça e cai toda hora, não sabe andar direito, é porque tem um problema, não é? E nossa vida cristã, se não tiver crescimento também, toda hora caindo, mesma coisa, vivendo como se fosse 20 anos atrás, na mesma espiritualidade, também tem um problema. Precisamos crescer na nossa vida espiritual. E isso faz parte do desafio de enfrentar os nossos próprios medos, responder as perguntas que Deus faz, de forma direta, não geral. A igreja pode estar cheia de pessoas que falam sobre todas as coisas que eles faziam por Deus. Mas o que você está fazendo por Deus? Onde você está com Deus nesse momento? O que você fez? Cara, muito legal. Mas e agora? E agora? Segunda coisa, Elias precisava de uma nova visão de Deus. O versículo 11 e 14 diz assim, o Senhor disse, saia, fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, tudo aquilo que a gente acabou de ler. Veio um vento forte, depois veio um terremoto, e finalmente veio então uma brisa suave. E a Elias é revelado de que o Senhor iria passar. Então ele se coloca na boca da caverna e olha para os sinais da passagem do Senhor. E esse vento forte, poderoso, como um furacão que quebrou pedras, diz o texto, tão logo ele cessou, um terremoto balançou toda a montanha com força total, e mal a poeira desse terremoto baixou, e uma tempestade de fogo desceu do céu, consumindo tudo em seu caminho, e em cada um desses eventos poderosos, Deus não estava. Gente, basicamente é o que nós temos hoje, grandes eventos poderosos para dizer, para causar o pelo do nosso braço se arrepiar. Uau, o poder de Deus está aqui! Mas é a mesma coisa que o texto, terremotos caindo, muitas igrejas estão cheias de gritaria, cheias de coisas para dizer, o poder de Deus está aqui. Enquanto talvez o poder de Deus esteja numa brisa suave, que não faz barulho nenhum, não balança nada. Sabe, está lá. E Elias tentou olhar, tentou achar o Senhor dentro de todos esses eventos, mas diz o texto que o Senhor não estava lá. Às vezes, no meio da nossa correria, gente, da nossa vida, do nosso estresse, as tarefas, as pressões, nós perdemos o nosso foco também. E o foco para Deus é o seguinte, Salmo 46:10, parem, acalmem-se e saibam que eu sou Deus. Talvez no meio do nosso estresse, no meio da nossa correria, nós estamos perdendo esse foco. Onde Deus diz, acalma o coração aí, acalme-se, eu sou Deus. Faz sentido isso na sua vida? Pensa um pouco nas suas lutas, tribulações e tudo mais. Deus talvez esteja dizendo nessas coisas todas, acalma aí, eu sou Deus. Precisamos aprender como Elias fez para buscar a Deus nas pequenas coisas. Se prestarmos bem atenção, vamos começar a ver Deus em nossa vida cotidiana, nas pequenas coisas. E em um momento ou outro, nós podemos receber um telefonema de encorajamento. Talvez é Deus movendo o coração de uma pessoa para nos ligar e dizer, oi, como é que você está? Talvez um carinho inesperado, talvez um cartão pelo correio, uma oração respondida. É a forma que Deus usa para dizer, estou contigo. Deus sempre fala alto o suficiente para um ouvido que está pronto para ouvir. Mas sabe o que a gente faz? A gente causa barulho muito. A gente faz muito barulho às vezes e não conseguimos ouvir a voz de Deus. Precisamos nos colocar preparados para ouvir a voz do Senhor. Terceira coisa, Elias precisava de uma nova missão. O Senhor disse, volte para o caminho de onde veio e vá para o deserto de Damasco. O ponto aqui é encontrado no versículo 15, onde Deus diz, volte pelo caminho de onde você veio. Você perdeu o foco, você saiu, você correu. Volta de onde você veio, lá é o lugar de bênção. Falei isso já. Às vezes a gente acha que onde nós estamos é lugar de maldição, mas talvez é justamente o lugar onde Deus quer abençoar você. Seja frutífero no lugar onde você está. Não ache que o lugar onde você está é o lugar de maldição. Se Deus te levou lá, é lá onde Deus quer que você esteja, e lá é o lugar de bênção para você. Esteja lá onde Deus quer. Por isso, se você fugiu, volte pelo mesmo caminho de onde você veio, porque lá é o lugar de bênção, não aqui, nem lá, no outro lado, lá, de onde você veio. Volte. Elias disse, ok, o tempo acabou, é hora de voltar para o trabalho. Volte lá agora. Deus diz a Elias, acabou de palhaçada, acabou de brincadeira, acabou de rest, de descanso, acabou. É hora de voltar para onde você veio.
E Elias então retorna ao serviço muito melhor de quando ele saiu. Seu espírito foi renovado, sua visão foi inocentada, de tanto ó céus, ó dia, ó noasa, e a sua missão foi renovada. Quando nós voltamos a nossa atenção para longe de nós mesmos, quando nós tiramos a atenção de nós para servir os outros, nossos problemas e dificuldades parecem bem menos avalaçadores. Quando olhamos para nós mesmos, achamos que nós temos os maiores problemas do mundo, que os nossos problemas são os maiores, que nós somos os mais sofridos. Mas quando nós saímos de nós mesmos e olhamos para fazer algo pelo outro, nós percebemos, puxa, nosso problema não é tão mau assim. É tratável. Nosso problema é... Deus não apenas enviou Elias de volta para continuar o seu trabalho, mas lhe deu um novo trabalho. Deus deu um novo trabalho a Elias. Qual era agora? Elias foi chamado para ser um mentor de um jovem que tomaria o lugar dele depois, Eliseu. Ele diz, volta lá, você vai mentorear alguém. Gente, nós precisamos investir vida na vida dos outros. Já pensou qual é a herança que você quer deixar para esse mundo? Nós investimos tempo e energia nos nossos filhos. Precisamos fazer isso, porque eles são a nossa herança. Tem um amigo que disse uma vez, os nossos filhos são a certeza, ou a certeza da nossa eternidade. Eu não entendi muito à primeira vista, mas depois eu refleti sobre, sabe que ele tem razão? Eles vão continuar carregando dentro de si o caráter que você passou para eles, os genes que você passou para eles, mesmo depois de você morto. Eles vão continuar o teu legado. Então você está investindo tempo, vida, energia em alguém que potencialmente é a tua herança aqui sobre a terra. Mas e outras pessoas? Em quem mais você está investindo? Precisamos investir em pessoas. Está passando tempo com pessoas. Investindo em outras famílias, passando tempo com pessoas. Isso é importante. Quer ter menos estresse, quer ter menos pena de si mesmo? Passe tempo com outras pessoas. Invista a vida nas outras pessoas. Passe um pouco dessa osmose. Vou usar osmose, que é passar esse conhecimento para o outro, De dizer que é esperança, caminhar junto, a alegria nisso. Você passar tempo com pessoas. Se você quiser reduzir o seu estresse e aumentar as suas realizações, encontre alguém a quem você possa passar o bastão. Sabe aquela corrida de bastão? Você está correndo uma corrida, encontre alguém que você possa passar o bastão. Diz, agora é a tua vez, vai. Quer aumentar a tua realização e diminuir teu estresse? Faça isso. É desejo de Deus. Desejo de Deus. Como pastor, talvez as pessoas pensem que é a nossa obrigação em investir em pessoas. Eu acho que não é só obrigação, mas é um investimento de vida. Quando você olha alguém que não sabe nada e de repente essa pessoa está liderando alguma coisa, eu tenho o maior prazer de ver. O maior prazer. Quando tem pessoas que você vê com um potencial tão grande, estão sentadinhos lá, e você vê esse potencial, me incomoda de que aquela pessoa esteja sentada lá. Eu quero ver essa pessoa fazendo. E, gente, meu pai sempre foi muito rígido com as coisas. Ele me ensinou uma coisa, ele dizia assim, se você quer alguma coisa bem feita, faça você mesmo. Esse foi meu pai. E sabe, gente, eu por muito tempo vivi dessa forma, e isso trouxe um peso tão grande e mal para mim, porque hoje eu sinto que nós devemos criar uma atmosfera onde as pessoas façam e tenham liberdade de errar. E possam ser corrigidas com amor. Sabe, que possam fazer, mas que façam com alegria. Mas sendo corrigidas com amor, sabendo que tem alguém perto que caminha com elas. Invista a sua vida em pessoas. E Deus chama Elias para investir na vida desse menino, que se tornaria depois o seu sucessor. Quero aplicar essa manhã tudo que a gente falou aqui. Não é pecado sentir-se desencorajado. Não é pecado, pense nisso. Às vezes nós carregamos um peso sobre nós, achamos que estamos cheios de pecado porque não estamos sentindo coragem. Não é pecado. Não é pecado sentir-se deprimido. Não é.
É o que você faz com isso, é o que conta. É para quem você leva isso, é o que conta. Eu, na minha vida, já vi muitas pessoas deprimidas a ponto de não quererem mais nada com Deus. Por causa que alguém disse um dia que depressão é pecado. E não foi um amigo meu, foi para minha irmã que um pastor falou. Pois eu disse para ele, esse pastor é um canalha. Depressão é doença, precisa ser tratado. Não deixe alguém dizer para você que depressão é pecado na tua vida, que sentir-se desencorajado é coisa do diabo na tua vida. Não é, não! Faz parte, às vezes você está cansado, às vezes você não aguenta mais, você está desencorajado. E você precisa de pessoas que caminhem junto com você, peguem você pelo braço às vezes e carreguem você. Mas você precisa fazer parte, não se isole. Você não pode se isolar, é a pior coisa que você faz. Não se isole, passe tempo com pessoas que podem ajudar você. Não é pecado se sentir assim. Não lute a batalha sozinho. Não lute sozinho. Peça ajuda e lembre-se, Deus ainda está lá. Por mais longe que pareça, Deus está lá. Não lute sozinho. Não há poço tão profundo, nem tão escuro, que o amor de Deus não possa alcançar o fundo. Não existe. E se você está desanimado essa manhã, seja encorajado. Quero encorajar você. Deus está aqui para carregar você pela mão. Deus pode mudar a sua situação. Seja encorajado. Deus ama você. Ele não esqueceu de você. Que Deus nos ajude nesse dia. Deus não esquece. Deus não esquece. Eu posso esquecer, amigos podem te esquecer, mas Deus não esquece. Essa manhã também nós queremos não esquecer de um momento tão especial, que é o aniversário da Geise, né? A Geise faz 26 anos essa manhã. Ela parece que tem 26, né? Mas ela tem 27 de fato. E a Geise tem sido uma bênção em nosso meio. A Geise é um exemplo, assim como nós temos outros grandes exemplos aqui, mas já que a gente está falando de Geise essa manhã, a Geise é um grande exemplo de uma pessoa que desenvolveu, que não aceitou a situação de apenas ficar sentado num banco, mas que está usando os talentos para a glória do Senhor. Vocês podem ver a Geise liderando aqui o grupo de louvor. Eu costumo dizer, ela é uma bênção em nosso meio. Ela abençoa a nossa vida com a presença dela, a forma de conduzir a adoração. E nós queremos essa manhã honrar a Geise pelo aniversário dela. Quero chamar você aqui, Geise, nessa manhã. E queremos orar por ela. E nós temos depois o almoço, onde todos vocês estão convidados a fazer parte, de passar um pouco mais de tempo, né, de ir paparicando a Geise, que ela merece, de dar uma paparicada nela. Mas, Geise, nós como igreja temos sentido que Deus é com você, né, quando nós devolvemos os nossos talentos para Deus, Deus os usa de uma maneira poderosa. E eu não preciso dizer o quanto eu me alegro aos sábados, quando eles estão aqui ensaiando, o quanto eu sinto alegria ao ouvir esse grupo. Ninguém mandou eles virem aqui ensaiar os sábados, eles decidiram por si só. Então meu coração fica pulando de alegria ali. Eu canto junto com vocês aos sábados. Aí eles vêm. Aí uma coisa que ainda precisam desenvolver é aprender a ouvir elogios, né? A gente fala, puxa, ficou bom? Não ficou. Ficou bom sim, eu gostei muito, fiquei muito tocado. E essa manhã nós queremos realmente agradecer a Deus por tua vida, por ter sido tão misericordioso com você, de ter te dado mais um ano, e de ter sido tão misericordioso conosco, de permitir que você fizesse parte da nossa comunidade. Eu quero orar por você nesse dia, pedir que Deus continue te dando mais uns 90 anos assim, né, com muita energia, né? E cheio de alegria, onde nós podemos celebrar juntos mais outros anos. Também comemoramos juntos com você essa manhã o aniversário do Jeff, Diane e o aniversário de casamento deles, né? A Diane e o Jeff fazem aniversário quase juntos, né?
O Jeff um pouco antes do casamento, do aniversário do casamento. Não. Ah, depois do casamento. Um dia depois do casamento. Esses planejaram bem. Não é à toa que o Jeff é um bom planejador. Ele planejou o casamento para um dia antes do aniversário dele. Mas é mais prático porque a festa é uma só, né? Muito bom. E queremos agradecer também a Deus pela vida do Jeff, Daiane, pelo aniversário de casamento e pelo aniversário de vocês. A Daiane está fazendo 29, fez 29. Júlia e Gabi. Eles não puderam estar aqui essa manhã. Perfeito, estão certíssimos. Júlia e Gabriela, muitos de vocês conhecem. Júlia é filho da Penha e Gabriela é filha da Betina. Olha só essa família unida pelo matrimônio aí, né? Muito legal. Vamos orar também por Júlio e Gabriela, né? Por primeiro ano tão especial, né? Primeiro ano. E junto com isso vamos louvar a Deus pela vida dessas pessoas tão especiais. Vamos agradecer a vida da Geise. Depois disso vamos cantar parabéns aí, né, Gilson? Você pode vir aqui para depois acompanhar a gente? Ok, a Geise não vai tocar nada agora, só vai ouvir. Bom, vamos agradecer a Deus? Pai querido, muito obrigado por essa manhã. Te louvamos, Pai, por esse tempo tão especial juntos e por esse momento onde nós podemos nos alegrar com a vida da Geise. Obrigado pela bênção que ela tem sido em nosso meio, obrigado pelos dons e talentos que ela tem devotado ao Senhor, tem devolvido ao Senhor, porque são presentes de Deus. E nós temos sido tão abençoados pela vida dela, e nós agradecemos pelo aniversário dela nessa manhã, por mais um ano de vida que o Senhor a concede. E nós pedimos a tua bênção sobre a vida da Geise. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, que tua graça seja com ela, que a bênção vá com ela, que onde ela entrar, as pessoas com quem ela encontrar, possam ser contaminadas pelo teu amor, pela tua paz, pela tua alegria, que provém da Geise. Nós pedimos que o Senhor a revista do teu poder, que dê a ela capacitação cada vez maior para conduzir a igreja na adoração. Que ela possa também ser usada para produzir outros líderes que em potencial estão em nosso meio. Nós pedimos, Pai, que ela possa ter do Senhor o espírito fortalecido, a ação dela fortalecida também, a missão dela renovada, assim como o Senhor fez com Elias, faz também com Geise. Fortalece o coração dela, entendendo que o que ela está fazendo faz para o Senhor. Te louvamos pelo aniversário dela, pedimos a tua bênção no nome poderoso de Jesus. Oro também nessa manhã por Júlia e por Gabriela. Quero pedir, Senhor, que o Senhor fortaleça aquele casamento, que o Senhor fortaleça o amor um pelo outro, que o Senhor dê a eles aquilo que eles precisam para cada dia. Nós pedimos que o Senhor derrame sobre eles a tua graça, dê a eles a tua bênção, Pai. Nós oramos assim. Também por Jeff e Daiane. Obrigado pelo aniversário de casamento deles, pelo aniversário da Daiane e aniversário do Jeff. Obrigado, Senhor, por tua bênção na vida desse casal, pelos filhos que eles têm, pela família deles. Nós pedimos que o Senhor também derrame sobre eles a tua bênção e a tua graça. Oramos assim no poderoso nome de Cristo. Amém. E agora vamos orar, vamos cantar, aliás, aquela música tradicional, né? Vamos lá? E agora nós vamos passar logo para o nosso banquete, né? E vocês estão convidados a fazer parte, todos vocês. Se você não veio preparado para participar, você deve participar. Vamos fazer isso. Vamos passar um tempo juntos ainda de comunhão, tá bom? Deus abençoe vocês, que a paz de Cristo seja com vocês todos.